igreja deve servir para edificação. Os dons são distribuídos na igreja e quem recebe os dons deve usá-los para que o corpo de Cristo seja edificado. Para que nós, como pessoas espirituais, cresçamos. Eu não vou usar todo o tempo que costumo usar no domingo para pregar, para fazer uma explanação bíblica como uma ferramenta. Aliás, a principal ferramenta da nossa edificação é a palavra de Deus. Eu não vou usar porque o que nós acabamos de viver agora é uma pregação, é um ensinamento bíblico, é um direcionamento para que a nossa vida seja uma vida não presa aos valores desse mundo, aos bens, embora precisamos dele, e Deus sabe disso tão bem que prometeu cuidar de nós nessa área, prover, sustentar, nos abençoar. Mas nós estamos comprometidos com o cuidado do reino de Deus na terra. Então acabamos de pregar, de ter uma mensagem de forma prática. Mas eu preciso falar com vocês, numa conclusão das últimas semanas. Nas últimas semanas nós estivemos pensando, compartilhando, pregando sobre a necessidade de construir um relacionamento com Deus. A salvação nossa é perfeita e ela não depende de nós. Jesus fez tudo para sermos salvos. O plano foi feito pelo Pai, desenvolvido pelo Filho e executado na terra, na nossa vida, pelo Espírito Santo. E os adolescentes devem descer, 12 a 14 anos de idade. E essa obra é completa, essa obra do Espírito. Eu disse a semana passada, eu não lembro se é aqui ou na Cachoeirinha ou nas duas, porque eu preguei nos dois lugares, mas eu disse que ninguém é mais ou menos salvo. Todo mundo é salvo por completo ou é perdido por completo. Ninguém é mais ou menos salvo porque a obra que o Espírito de Deus faz é perfeita, é completa. Agora, a nossa edificação é uma obra nossa. Não é uma obra que Deus faz na nossa vida. Ele faz sim através dos dons que nos entrega e que nós usamos esse dom, trabalhamos com ele para sermos edificados. Agora, nós temos a responsabilidade individual. Diga para o seu irmão, você é responsável por você. Teu marido, tua mulher, teu filho, teu pai, teu pastor não vai te levar nem para o céu nem para o inferno. Você é responsável por você. É você que cuida da sua vida. Ninguém, quando casa com outra pessoa, assumiu a responsabilidade espiritual de salvar essa pessoa. Porque a salvação não é pelo casamento, é pela cruz. E quem morreu na cruz foi Jesus Cristo. Então cada um é responsável pela sua vida espiritual na construção do seu relacionamento com Deus. Foi isso que nós pregamos em síntese nos últimos 6, 7 domingos aproximadamente. Não sei precisar, não lembro agora. Hoje nós vamos arrematar isso falando que o que nós estamos construindo está sendo provado. Está sendo provado. Diariamente está sendo provado. A construção do nosso relacionamento com Deus está sendo provada para ver se é uma construção sólida ou é uma construção superficial, uma construção fraca. Se nós estamos fazendo um grande palácio na construção do nosso relacionamento com Deus, ou uma cabaninha qualquer que está sujeita às intempéries, às dificuldades, que alguma chuva forte destrói essa cabana. Ou se é uma fortificação, que nada tem poder de destruir esse relacionamento com Deus. Nada. Nenhuma situação. Vem as tentações, elas não destroem. Vem as provações, elas não destroem. Vem as ofertas dessa vida, elas não destroem. A pessoa é pobre e a fraqueza financeira dela não destrói o seu relacionamento com Deus. A pessoa é rica e a quantidade de dinheiro que ela tem não destrói o seu relacionamento com Deus. Porque a pessoa construiu ou está construindo um relacionamento sólido com Deus. Na verdade, nós somos provados. E a Bíblia diz que nós somos provados como que pelo fogo. O fogo nos prova. O fogo na Bíblia tem um sinônimo de provação, de dificuldades, de lutas, de coisas que vêm sobre nós para nos abater. Ou melhor, que nos abatemos, mas para nos provar. E aí é provado o que estamos fazendo. Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Eu quero começar pedindo para vocês olharem comigo 2 versículos que dão base a isso que eu estou dizendo. O primeiro deles é 1 Pedro, no capítulo número 4, versículo 12 e 13. 1 Pedro 4, 12 e 13. Eu já vou direto na tela, que fica mais rápido e mais fácil. Diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Percebe, irmãos, que nós não temos que estranhar provação. Diga para o seu irmão, não estranhe você sofrer, ter provações.
Irmãos, não fique perplexo quando vem as lutas na sua vida. Tem pessoas que já começam uma luta derrotados, porque quando chega a luta eles já baixam a guarda, eles já ficam estranhos, eles já dizem, por que acontece isso comigo? Não podia acontecer, e já ficam deprimidos, e já se entregam, e já se jogam na cama. Eles já começam a luta derrotados, eles olham o adversário e falam, é muito grande, já vou apanhar logo de cara. E não é assim. O mesmo Deus que te dá a prova, Ele te dá capacidade para enfrentar essa prova. Ele te dá poder para resistir a essa prova e para sair vitorioso depois. Na sequência diz, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. O outro texto que eu quero chamar a atenção de vocês é 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 12 e 13. 1 Coríntios 3, 12 e 13. Está lá no texto. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada. Porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. O texto é incisivo. O fogo, a provação, a dificuldade vem sobre a sua vida, sobre a nossa vida, para provar a qualidade do que nós estamos construindo no nosso relacionamento com Deus. Se é um relacionamento sólido ou não. Agora eu preparei essa semana uma tela aí, que eu pedi para os irmãos colocarem, organizarem para colocar. Deu certo? Coloca para a gente. Então temos duas figuras aí. Aqui do lado esquerdo, nós temos um diamante. E do lado direito nós temos um carvão. O mesmo elemento químico que compõe o diamante é o elemento que compõe o carvão, chama carbono. Na verdade, essa figura aqui, do meu lado direito, o carvão, esse carvão era um monte de carbono, que quando queimado, foi transformado em carvão. Esse diamante do lado de cá, era um monte de carbono, que quando queimado, foi transformado em diamante. O mesmo elemento químico. E a mesma estrutura molecular. A molécula é a menor partida do átomo. Decoraram? Eu sempre fui muito ruim em química, gente. Eu me esforcei muito essa semana. Na minha vida estudantil, a pior matéria para mim era química. Eu acho que eu decorei o que é H2O. Por causa do refrigerante, recentemente. Eu sempre fui muito ruim nesse negócio. Mas, entendendo essa realidade, que a essência de uma substância é formado por moléculas, por uma estrutura molecular. E há elementos químicos nessa composição. E isso dá forma à coisa. Eu pude perceber que o carbono junto, quando queimado, ele pode virar carvão ou ele pode virar diamante. A essência é a mesma. A estrutura molecular é a mesma. Embaixo nós temos estruturas moleculares. Mas qual é a diferença então? Por que um monte de carbono queimado vira carvão? E o carvão é opaco. O carvão não tem brilho. O carvão não tem luz. Pega o carvão e coloca ele no escuro, ele desaparece. Ninguém vê o carvão. O diamante é translúcido. Ele tem uma luz sobre ele que brilha mesmo na escuridão. Apague tudo num recipiente, coloque um diamante e você verá um brilho ali no meio da escuridão. Por que que a mesma substância, o carbono, queimado num lugar, vira carvão e um outro carbono, a mesma quantidade, com a mesma estrutura molecular queimado, vira diamante? Por que que acontece isso? A diferença é só uma. A estrutura molecular que fez com que aquele monte de carbono se transformasse em carvão era uma estrutura, e a estrutura, estou falando de algo de dentro, era uma estrutura desorganizada. Enquanto aquele outro monte de carbono, que quando queimado virou diamante, era uma estrutura molecular da mesma substância do carbono, mas que estava organizada. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos com isso que não depende nem mesmo do fogo que vem sobre nós.
E nem depende da estrutura que nós temos em nós, mas depende da organização dessa estrutura que está dentro de nós. O que é uma estrutura dentro de nós? O nosso emocional. O nosso emocional é a molécula que nos forma por dentro. Faz parte da nossa estrutura emocional. Os nossos sentimentos. A nossa mentalidade, a nossa forma de pensar. Tudo isso faz parte do nosso interior. É o nosso interior. E quando nós somos queimados, é isso que dentro de nós é mexido. E se essas coisas estão organizadas, o fogo não nos transforma num carvão, mas o fogo da provação nos aperfeiçoa e nos transforma em um diamante. O carvão não tem valor, eu não sei o preço do carvão hoje, mas é bem baratinho. Eu esqueci de pesquisar quanto é que está um diamante hoje, mas eu sei que é bastante caro. Vocês estão rindo do quê? Eu sei que é caro. O diamante é caro, o carvão é barato. O diamante é valioso, o carvão não vale nada, quase nada. O mesmo fogo que fez com que aquele monte de carbono virasse carvão, esse fogo continuando a queimar faz com que esse carvão vire cinzas. Agora a durabilidade, a resistência do diamante pode expô-lo ao fogo novamente, que ele continua brilhando, ele continua forte, ele continua com a sua durabilidade, ele não é destruído. Isso depende da estrutura interior das pessoas, no tocante a nós. As provas vêm para todos e a maior dificuldade é a que você tem, para você. Todos passam por tribulações, todos passam por lutas, mas é a nossa estrutura interior que está definindo o que vai acontecer depois que o fogo apagar. O que vai acontecer enquanto o fogo está queimando. Irmãos, eu tenho me posicionado às vezes dando uns toques em mensagens, e eu sempre tive cuidado com a Leonor, que é a minha primeira ovelhinha. Às vezes ela recebe umas castiguinhas, mas é a primeira ovelhinha. Mas desde que ela entrou na faculdade de psicologia, eu sempre me posicionei em relação a isso. Não está errado estudar, não está errado ir para a ciência, não está errado fazer psicologia ou qualquer outro curso. Mas sabe o que as ciências estão tentando fazer? Elas estão tentando colocar as pessoas em ordem por dentro, na sua estrutura molecular. Terapias, filosofias, conceitos humanos estão tentando pegar as pessoas e arrumar as emoções delas, arrumar o interior delas, os pensamentos, os sentimentos, arrumar a estrutura molecular delas. Mas irmãos, vamos ser francos, o resultado não existe. Não existe, porque a sociedade cada vez, quanto mais ciência tem, quanto mais terapia tem, quanto mais cultura tem, quanto mais filosofia tem, quanto mais essas coisas acontecem, menos as pessoas estão estruturadas. As pessoas estão deprimidas, assustadas, apavoradas, inseguras. O fogo tem queimado e feito as pessoas virarem cinzas. Sabem por quê? A única coisa que tem poder de arrumar você por dentro é a palavra de Deus. Quando Josué foi colocado no fogo da provação de liderar o povo de Israel, depois de 40 anos sendo liderado por Moisés, a palavra de Deus para Josué foi essa: seja forte e corajoso. O que Deus está falando? Tem uma estrutura dentro de você que te dê resistência física e resistência emocional. Forte, fisicamente para aguentar o baque. Hoje em dia a gente vive uma geração de gente frouxa, de gente fraca, que qualquer probleminha se jogam no chão, que não tem resistência, que não consegue levar um soco e continuar em pé, ou se cair, levantar. Nós vemos uma geração de gente que parece, um monte de mulher aí feita que parece menininha, um monte de homem que parece adolescente, chorão, beberrão, mamãe, cuida de mim. Um monte de gente que não sabe enfrentar dificuldades e problemas na vida e ficar de cabeça erguida, que se entrega. Deus fala para Josué: seja forte, cara. Tenha uma estrutura física forte, resistente.
E Deus diz para Josué, seja corajoso. O que é coragem? Estrutura emocional. Tem uma estrutura interna, emocional, forte. Capaz de sofrer os maiores ataques e permanecer inabalável. Seja forte e seja corajoso, Josué. Mas como? Como que eu vou ser forte e corajoso? Deus fala tudo. Ele diz, medita na palavra do livro dessa lei e não se aparte da tua boca os meus conceitos. Coloca na sua boca e na sua mente a minha palavra. E isso vai dar para você força e coragem. Você vai ser capaz de não ter medo, de não ser covarde, não ser destruído diante das provações que você vai passar. Seja forte e corajoso. Fala para o seu irmão, seja forte e corajoso. Fala para o seu irmão, come a palavra de Deus, come a palavra de Deus. Põe a palavra de Deus na tua mente, põe a palavra de Deus na tua boca. Seja forte e corajoso. Esteja pronto a citar a palavra de Deus nas adversidades. Esteja pronto a falar textos bíblicos decorados na sua mente, no seu coração diante dos problemas. Falar para você mesmo, falar para o seu comportamento. Falar, eu tudo posso naquele que me fortalece. Veio o câncer, veio a doença, eu tudo posso naquele que me fortalece. Veio o desemprego, eu tudo posso naquele que me fortalece. Veio a incompreensão, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por isso. Eu posso passar por isso. Diga comigo, eu posso passar por isso. Pensa na sua maior adversidade que você viveu ou está vivendo e diga, eu posso passar por isso. Porque eu sou forte e corajoso. Aleluia, você pode passar por isso. Você pode. Aquele irmão que estava pensando em vir aqui procurar o pastor Luciano no final do culto e dizer, a minha vida está muito ruim, está com muita dificuldade. Esqueça desse assunto hoje. Hoje você vai olhar para a tua dificuldade e vai dizer para ela, eu posso passar por isso. Porque é maior aquele que está em mim do que isso que está aí. O meu Deus é maior do que o meu problema. Eu posso passar por isso. O problema é a estrutura organizada, a estrutura molecular organizada ou desorganizada. É estar organizado ou desorganizado por dentro, trocando em miúdos. É estar com sentimentos em ordem ou em desordem. É estar com a mente em ordem ou desordem. As emoções. Só a palavra de Deus tem esse poder. Nada tem esse poder. A palavra de Deus é mais poderosa, mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes. Que penetra até a divisão da alma e do espírito. Que mexe por dentro, que regenera a mente. Que santifica o corpo. A palavra de Deus muda pessoas. Aqui tem muita gente mudada pela palavra de Deus. Não foi um pregador, não foi uma pregação. Não foi uma igreja, não foi um culto, não foi um louvor. Foi de alguma forma a palavra de Deus vindo por essa igreja, por esse pregador, por esse louvor. Mas foi a palavra de Deus que mudou vidas. Eu sou uma vida mudada. Tem mais gente mudada pela palavra de Deus. A palavra de Deus. Só ela coloca a estrutura molecular do nosso interior em ordem. Você sabe que a estrutura molecular do carbono, ela é tão desorganizada que se você jogar uma luz nela, ou nele, no carvão é tão desorganizada, você joga uma luz do lado de lá, cadê a luz? Ela desapareceu. Ele é opaco, ele é fechado. Mas a estrutura molecular do diamante, se você joga a luz no diamante, o diamante reflete a luz mais alta ainda. A luz de Cristo está sendo jogada na sua vida quando você abraça a palavra de Deus. E essa luz de Cristo é espalhada em todo lugar. Mesmo com fogo. O fogo, ele causa pressão e calor. Ele queima e ele causa pressão. E o tempo faz o fogo arder mais. No carvão, acaba transformando o carvão em cinza. O diamante fica mais puro e mais valioso. Depende da organização interna. E eu quero, nos próximos 10 minutos, ou 15,
olhar a estrutura interna de um homem provado pelo fogo, Daniel, o profeta Daniel, no Império Babilônico. Um homem provado pelo fogo. O fogo dele foi a cova dos leões. O fogo dele foi o ódio das pessoas que tinham inveja dele. O fogo dele foi as tramas que armaram contra ele. As perseguições que projetaram contra a vida dele. Foram leões famintos, olhando para ele uma perspectiva de morte dilacerada. Morte com o corpo dilacerado, comido por leões. Esse era o fogo dele. Mas ele tinha uma estrutura molecular organizada no interior. Conceitos da palavra de Deus dentro dele, absorvidos e praticados. Porque nós somos muito capazes apenas de nos convencermos. Na verdade, nós somos muito inchados, irmãos. Nós nos enchemos de conceitos bíblicos, de versículos bíblicos, decoramos até, mas na hora da ação, na hora que surge uma situação que a gente tem que tirar da carteira, aquele conceito bíblico e colocar em prática, a gente o despreza. A maioria de nós, e na maioria das vezes fazemos isso. Daniel era um homem que tinha os conceitos no seu interior para serem usados. Na hora que surgiam as situações, ele usava os conceitos. Isso é a estrutura molecular organizada. Deixa eu chamar a atenção de vocês para 2 ou 3 coisas que demonstram isso. A primeira delas, Daniel não permitiu que a cultura secular descaracterizasse a cultura do reino de Deus na vida dele. Ele não deixou que o que havia de sistema no mundo tomasse parte na vida dele e ele andasse conforme esse sistema que havia no mundo. Vejam comigo no capítulo 1 do profeta Daniel, no versículo 8. O contexto indica que o rei de Babilônia decidiu trazer 120 autoridades dos povos que eram dominados pela Babilônia. Jovens, para serem treinados e formarem uma força administrativa do reino, do império. Dentre esses jovens vieram alguns judeus. Dentre esses judeus veio Daniel. Era um moço, chegou lá. O rei ordenou que por 3 anos, esses jovens fossem treinados a viver conforme o sistema de Babilônia. Comendo o que se comia em Babilônia e fazendo o que se fazia em Babilônia. Daniel, versículo 8 diz, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Daniel escolheu, não, eu não quero que esse sistema de Babilônia dirija meus passos. Dirija a minha dieta, meu comportamento. Eu quero manter aquilo que eu tenho do meu reino, do reino de Deus, do reino de Israel, do reino de onde eu venho. Ele tomou essa postura. Ele organizou o seu interior com esse conceito. Para quando surgisse a situação que o convidava a agir conforme o sistema do mundo, ele dissesse não. E ele fez isso, não. Ele chamou o encarregado e disse, não, eu não quero isso. Eu quero comer hortaliças porque é o meu costume. Eu não quero comer do manjar do rei, eu não quero comer da bebida do vinho do rei, eu quero beber água porque é o meu costume. É assim que eu fui treinado lá no meu povo. É assim que o meu Deus me ensinou. É lógico que eu não estou aqui fazendo apologia à alimentação. Eu estou querendo mostrar que existe um sistema e que aquelas pessoas que têm uma estrutura molecular interna, organizada, elas não se deixam contaminar por esse sistema que vem de Babilônia, do mundo, sobre elas. Irmãos, tenho um vídeo, deu certo o vídeo que eu pedi para organizar? Alguns de vocês já viram, vamos assistir 5 minutos. Um morador de Belo Horizonte é o primeiro brasileiro a ter biochips implantados no corpo. Confesso que isso me preocupa um pouco, Roberta, Assustador. tanta tecnologia. Com esse equipamento, ele desbloqueia aparelhos eletrônicos, destrava catracas e faz até transações bancárias. Rafael não precisa mais se preocupar com as inúmeras senhas que utiliza para usar telefone, acessar a internet e até para desbloquear o notebook.
Em vez da memória, ele tem todos esses dados na mão. Rafael usa um chip do tamanho de um grão de arroz, implantado entre o polegar e o indicador. O dispositivo é colocado sob a pele com a ajuda de uma agulha, parecido com o implante de um piercing. Além das senhas de aparelhos eletrônicos, o biochip facilita outras tarefas do dia a dia. Pode substituir o cartão de visitas, por exemplo. Basta aproximar a mão que os dados são transferidos na hora, através do celular. O chip também permite armazenar informações variadas sobre a pessoa, do CPF ao endereço, passando pelo tipo sanguíneo, altura, peso ou substâncias que podem causar reações alérgicas. Informações fundamentais para quem precisa, por exemplo, de um atendimento de urgência. O americano Amal Grafstra foi o pioneiro no uso do biochip. Apaixonado por tecnologia, ele fez o primeiro implante em 2005. O objetivo era aposentar as chaves do carro e de casa. O que era hobby virou negócio e hoje ele também tem a empresa que vende os biochips em vários países do mundo. Esse ato de hackear o corpo, de trazer um implante, né, que vai me dar uma função que eu não tinha anteriormente, isso é uma forma de transcender a humanidade habitual. Onde vamos parar transcendendo tanto assim? No inferno. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 13, 16 e 17, que chegaria um tempo em que as pessoas receberiam uma marca na mão ou na testa, quando não existia tecnologia, quando ninguém conseguiria imaginar como seria essa marca, como ninguém conseguiria pensar, mas Deus já dizia, está registrado no livro de 2000 anos, que haveria uma marca e as pessoas iam colocar todos os seus dados nessa marca e chegaria um momento que elas só poderiam comercializar, comprar, vender através desse, hoje entendemos, chip colocado na mão. Mas 2 Coríntios 1:22 diz que nós temos outra marca, o selo do Espírito Santo da promessa na nossa vida. Mas irmãos, eu estou preocupado. Eu estou muito preocupado. Desesperadamente preocupado. Porque eu estou vendo muitos irmãos com chips. Muitos de vocês que estão olhando para mim estão com chips. Não um chip eletrônico, mas um chip de norteamento de comportamentos. Onde os valores do reino de Deus vão sendo desprezados. Posso falar algumas coisas com vocês? Posso dar alguns números? A nossa igreja era pequena. 80% dos crentes da igreja vinham para as reuniões de oração. Cresceu muito a igreja. Menos de 20% dos crentes, dos membros da igreja vêm para a reunião de oração, porque estão muito ocupados. Porque agora eles precisam cuidar de coisas dessa vida. Eu estou muito preocupado. Porque antes, um feriado prolongado era oportunidade de fazer um trabalho de evangelismo. Um feriado prolongado era oportunidade de hoje eu não tenho aula, que bom, eu posso ir para a igreja. Eu posso ir para o culto hoje porque eu não tenho um compromisso de trabalho. Hoje, o feriado prolongado, que bom, eu posso viajar. E as igrejas, não só aqui, ficam vazias. Estou muito preocupado, gente. Por causa desse chip. Eu era criança. Por favor, não entenda como conversa de velho. Mas eu era criança no domingo. Não dava para comprar nem pão na padaria. Porque ela estava fechada. Domingo era o dia do Senhor. Domingo era o dia da família. Não abria nada ali no bairro da Penha, onde eu morava.
Farmácia era uma de plantão a cada 7, 8, 10 quilômetros. Família almoçava em casa juntos. Eu estou muito preocupado. Porque hoje o domingo é um dia para se divertir ou para ganhar um dinheiro extra. É um dia para assumir compromissos profissionais, fraternos, de interesses pessoais. Eu estou muito preocupado. Porque enquanto a gente fica pensando num chip desse na mão, a gente se distrai e não pensa que o chip não é simplesmente um aparelho eletrônico na mão. São conceitos que vão destruindo a nossa estrutura molecular. Desorganizando a nossa estrutura molecular. E é por isso que muitos de nós está fragilizado diante das provas. Está fraco diante das tribulações. Estão dormindo. Estão doentes espiritualmente. Estão como que mortos. Por causa do chip. Pergunta para o seu irmão se ele tem o chip nele. A resposta disso não vai ser a nossa palavra dizendo não tenho, porque todos nós vamos dizer não tenho. Mas é no dia a dia, quando surge a oportunidade de dizer eu não tenho chip, e a gente toma decisões, é que a gente está determinando se tem ou não um chip. Quando chegaram em Daniel e falaram, olha Daniel, por 3 anos essa é a sua comida, porque o nosso sistema é assim, aqui as coisas funcionam desse jeito. Daniel disse, não, eu não tenho chip. Eu tenho uma outra cultura. Eu tenho uma outra forma de ver as coisas. Eu tenho uma outra maneira de entender as coisas. Eu faço de outro jeito. Eu não faço como todo mundo faz. Ele tinha esse valor dentro dele que organizava a sua estrutura molecular. Outra coisa que eu observo nesse mesmo versículo 8, é que na sequência está escrito assim, Daniel capítulo 1, versículo 8. E pediu, diga, pediu. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster desses alimentos ou desse sistema. O segundo valor que organiza a estrutura molecular, organizou na vida de Daniel e nos organiza, é manter-se dentro de cadeias de comando estabelecidas por Deus. Quando veio aquela autoridade dizer para ele, aqui está a dieta que você vai comer, Daniel, junto com os outros 119 que vieram para serem preparados, Daniel disse, mas eu não estou acostumado com isso, a primeira parte, eu não quero isso, eu tenho outro sistema. Mas ele não falou assim, seu capeta que está querendo me tentar. Ele olhou para aquele homem como uma autoridade e disse, ele é uma autoridade. Ele está mandando eu fazer uma coisa. Mas eu vou pedir para ele. Eu vou me sujeitar à humildade para obedecer uma cadeia de comando estabelecida. Ele não disse, eu vou me levantar contra essa autoridade. E vocês percebem como hoje o quesito autoridade está completamente denegrido na maioria das pessoas. Pai não manda mais nos filhos, dá sugestão. E já está mais ou menos os filhos mandando nos pais. Pastor, não prega mais e dirige o rebanho. Ele é avaliado. Está um monte de psicólogo aí me observando. Todo mundo. Porque o psicólogo faz muito disso, observar. Eu aprendi com a Leonor. Está um monte de psicólogo me observando. Não estão tomando uma palavra que é dita pelo pregador como a palavra de Deus para a minha vida. A partir de hoje eu mudo esse comportamento. Estão avaliando. É o chip. É o chip que leva as pessoas a ficarem avaliando a palavra de Deus e dizendo, eu vou ver se eu quero isso. Eu vou ver se isso é bom para mim, se eu desejo ou não. Porque o padrão de autoridade está acabando. Eu sou do tempo, irmãos. Vocês são nostálgicos hoje, que eu via carro da polícia e me escondia. Hoje os caras dão um tiro no carro da polícia. Menino de 12 anos dá tiro no carro da polícia.
A autoridade está perdendo toda a sua credibilidade. Muitos porque eles fizeram por perder. Mas aí todo mundo vai no mesmo pacote. Porque valores não estão sendo respeitados mais. Por fim, quando você olha comigo lá em Daniel 6, versículo 3, mostra que Daniel se destacou dos outros 119. E diz que ele se destacou por suas grandes qualidades. No versículo 4, capítulo 6 de Daniel, diz que aqueles que estavam procurando alguma coisa errada na vida de Daniel, não puderam achar nada. Por quê? Porque ele era fiel, não era desonesto e não era negligente. Então ele se destacou por causa das qualidades que tinha. Fidelidade, honestidade, diligência. Hoje as pessoas estão se destacando pela estética, pela aparência. Hoje as pessoas querem se destacar pelo porte físico. Hoje elas acham que fazendo tatuagens, colocando piercings, regimes, malhando na academia, vão chamar a atenção dos outros e os outros vão admirar elas. Elas não estão interessadas em serem admiradas por serem honestas, por serem obedientes, por serem diligentes, por serem fiéis. Elas não estão preocupadas com isso. A estrutura molecular interior das pessoas está ficando desorganizada. Veja se não é verdade. Os nossos pastores prediletos, quem são? Os bonitões, carismáticos. Ixi, já perdi de longe em tudo. Não, obrigado. Ufa. Os nossos pastores prediletos são aqueles que são bons oradores. Eles falam bem, eles curam o enfermo. Se a vida deles é honesta, é dedicada, é correta, está no padrão da palavra, não interessa tanto. Afinal de contas, ele pregou uma mensagem divertida. Ou então ele foi muito erudito, ele falou coisas muito bonitas. É isso que interessa. Ah, o culto que aquele pastor faz é um culto bacana. Isso não é o padrão bíblico. Um jogador de futebol merece salários milionários. Um jogador de futebol merece a aclamação. E nós vamos lá no estádio. Nós aplaudimos. E se um craque sai do nosso time, meus sentimentos aos corintianos daqui, a gente é capaz de dizer, aquele presidente do clube é um irresponsável, como deixou de pagar 600 mil reais por mês para aquele jogador? Ele vale. Porque nós estamos sendo treinados nesse mundo, irmãos, a nos destacarmos, não pela estrutura molecular organizada, mas pela aparência do nosso exterior. Só que quando vem o fogo, o que está por fora queima tudo. Só permanece aquilo que está lá dentro, bem organizado. E é por isso que vivemos numa sociedade deprimida, destruída, desorganizada. Nós precisamos correr risco para preservar o nosso relacionamento com Deus. Hoje nenhum cristão no Brasil vai ser jogado numa cova de leões, ou mesmo ser morto por causa da sua fidelidade a Deus. Pelo menos até hoje. Todavia, todos os dias, nós estamos correndo o risco de perder cargos, perder posições, perder privilégios, perder amigos, perder dinheiro, se decidirmos honrar nossa fidelidade a Deus. E a grande questão aqui é saber se você é carvão ou você é diamante. Daniel foi um homem fiel às suas convicções. E aquele episódio da cova dos leões, no qual buscamos subsídios, foi apenas a conclusão de uma história de uma vida fiel e obediente a Deus, por causa das convicções que tinha adquiridas por causa da fé que possuía. A sua fé levou a ter convicções. Naquela solicitação de dieta vegetal que ele fez ao rei, na interpretação do sonho que antes ele tinha tido, do sonho do rei, na ameaça da cova dos leões, ele agiu com as mesmas convicções.
E foi respeitoso até mesmo com autoridades e pessoas que queriam prejudicá-lo. Vamos orar a Deus. Quero convidar vocês para ficarem em pé. Podemos dar as mãos e orar uns pelos outros? Podemos fazer isso? Enquanto nós começamos a orar, se você está percebendo um cheiro de chip na sua vida, não chip eletrônico, o chip que está norteando comportamentos, vem aqui, eu pessoalmente quero colocar as mãos sobre a sua cabeça, te libertar disso. Vamos orar. Enquanto estamos orando, se você sentir isso, eu estou descendo aqui. Peço de licença para o seu irmão, enquanto está orando. E tenha a coragem de dizer não. O selo na minha vida é o Espírito Santo de Deus. O selo não é um chip que controla meus comportamentos, me modelando aos comportamentos desse mundo. Comece a orar com os seus irmãos. Comece a orar com os seus irmãos. Venha, filha. Venha. O Senhor te dê a graça. O Senhor te dê a graça. O Senhor te dê a força. O Senhor te dê a capacidade de resistir a esse sistema, de se opor a ele e de andar conforme a vontade de Deus para a tua vida. Deus te abençoe, irmã. O Senhor te dê a graça de resistir a esse sistema maligno e a viver como um santo de Deus que você é. Em nome de Jesus. O Senhor te dê a graça de não se contaminar, mas de ser um santo de Deus nesta geração. De viver sem a marca do diabo, mas ter a marca do Espírito Santo. O Senhor te dê a graça de caminhar nessa vida sem se contaminar com as iguarias deste mundo. O Senhor te dê o poder de não ser presa a um chip de um sistema maligno. O Senhor é contigo. O Senhor te ajude, te liberte, te faça uma moça virtuosa, cheia da graça do Espírito Santo, para não se contaminar com este mundo. O Senhor seja com a tua vida, te capacite na caminhada, te dê a força necessária para viver de maneira justa, mediante os conceitos e valores do reino de Deus na terra, em nome de Jesus. O Senhor ajude a tua vida, que você caminhe com vitória, com desenvoltura, sendo uma pessoa que tem a marca do Espírito em você. Todo chip maligno está destruído em nome de Jesus Cristo. Não há sobre a tua vida nenhuma possibilidade de Satanás ter vitória, porque você tem a marca do Espírito Santo. Então qualquer vestígio de um chip qualquer maligno, de um sistema, está destruído em nome de Jesus. Que o Senhor te ajude na tua caminhada como serva de Deus, marcada pelo Espírito Santo, para que a influência desse mundo não dirija teus passos, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te dê libertação, te ajude a caminhar como um homem livre, um homem santo, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Que as marcas deste mundo não tenham poder e efeito na tua vida, mas você seja ajudada a caminhar como mulher de Deus. Em nome de Jesus, nenhum chip maligno será na tua vida vitorioso. Pai, dá para a tua serva a graça, a alegria de não se contaminar com o sistema desse mundo, mas de andar conforme a tua direção e vontade. Pelo poder e autoridade do nome de Jesus, eu quebro qualquer chip maligno de um sistema corrompido deste mundo, para que a tua serva seja fortalecida para ser o que ela de fato é, alguém marcada com o Espírito Santo. Que o teu filho, Deus, seja tomado pela graça, pelo poder do Senhor, para que o chip maligno não tenha poder de influência na vida dele, mas ele seja marcado e selado pelo Espírito. Que o teu filho seja abençoado para caminhar debaixo da direção do Senhor, sem a influência desse sistema de Satanás. Dá para ele poder de resistência nas tentações e nas provações, em nome de Jesus. Ajuda a tua filha, Senhor, para que a estrutura molecular do interior dela